Olá, está no ar mais um episódio do programa Não É Bem Assim, do professor da UFRJ, economista e diretor da assessoria fiscal aqui da Assembleia Legislativa do Rio, o Mauro Osório. Toda semana ele está aqui para expor o ponto de vista dele sobre tudo que pode impactar o Estado em se tratando de fatores socioeconômicos. Hoje a gente vai continuar falando sobre a cidade do Rio de Janeiro e as suas potencialidades, não é, Mauro? Isso. Bom, está ótimo que está aqui de novo, né, procurando estar divulgando as reflexões do nosso grupo na assessoria fiscal aqui da LERJ, que temos discutido aqui, do meu grupo de pesquisa na FRJ, todos os trabalhos que a gente tem feito procurando contribuir para debate, para entendimento, para retomada do crescimento econômico, quer dizer, na cidade, no estado do Rio de Janeiro. E vamos lá, mais uma conversa que tem sido muito bacana, muito legal poder estar aqui discutindo, conversando e construindo essa série do Não É Bem Assim. E é essencial que você faça seu comentário do nosso conteúdo, deixe seu like e ative o nosso sininho para receber as nossas novidades. E, Mauro, o que a gente poderia já destacar das potencialidades da cidade do Rio? Vamos lá, quer dizer, só recordando, quer dizer, na semana passada a gente conversou aí que o Rio, na verdade, ele vinha no que a gente pode chamar de um círculo virtuoso, né? Principalmente quer dizer, no correr do século XX até 1960. E usando a expressão de um outro economista, Paul Krugman, que é prêmio Nobel de Economia, né? Toda região ela tem forças que atraem e tem forças que expulsam. Quando você tem mais forças que atraem do que forças que expulsam, a economia, enfim, vai no crescimento, dinamismo, gerando emprego. Não há crise, quer dizer, há dinamismo e há crescimento econômico e há geração de emprego. Mas isso pode bifurcar, em determinado momento você pode passar a ter mais forças que expulsam do que atraem. É que ocorre com a cidade do estado do Rio de Janeiro, a partir dos anos 60, com a transferência da capital, sem compensações, Sim. com a lógica política que sofre uma piora grande com o golpe militar de 64 e com uma carência de reflexões regionais, que ainda é um problema na cidade-estado até os dias atuais, e um dos motivos desse programa é exatamente a gente está procurando contribuir para superar isso. Falando, quer dizer, desse fato de que nós que crescemos parecido com a média brasileira em termos econômicos de emprego até 1960, São Paulo puxa o líder da economia brasileira, mas, tirando São Paulo, nas demais regiões a gente crescia basicamente igual, e no período que a economia brasileira crescia muito. A partir de 60, principalmente 70, Lívia, por esses fatores que a gente já discutiu, né, o Rio entra numa crise muito grande, vira lanterna em termos de dinamismo econômico, tanto a cidade do Rio como o atual conjunto do estado do Rio de Janeiro, e entre 1970 e 2019, é o último dado do IBGE para o PIB, nós perdemos 62% de participação na economia nacional. É muita coisa. É muita coisa, né? Se a gente pegar em termos de emprego, aí a série mais longa existente do governo federal entre 1985 e 2020, enquanto o emprego no Brasil, o nível ele cresce 125%, né? Ele mais do que dobra entre 1985 e 2020, a cidade de Janeiro cresce só 6,3%. Ou seja, a gente vem com o emprego estagnado desde 1985 até 2020. Quer dizer, como é que a gente pode superar isso? Eu acho que a gente tem que olhar primeiro, quer dizer, quais são as potencialidades, né, da cidade. Né? A cidade tem várias. Primeiro, ela é o hub de uma economia regional, que é a economia do estado do Rio de Janeiro. Segundo, ainda tem aqui empresas privadas importantes, empresas estatais importantes, está aqui o Petrobras, está aqui o BNDES, está aqui a FINEP. Eu acho que a gente usa pouco essas potencialidades, podia estar explorando isso. Está aqui o INPI, né? Está aqui o Fiocruz, se fala hoje tanto do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Né? Bastante coisa. Então, a gente tem várias, quer dizer, potencialidades que eu acho que falta a gente estar organizando melhor essas potencialidades em uma estratégia de desenvolvimento econômico. Né? Uma delas é o petróleo. Eu acho que aqui está a Petrobras, aqui está uma série de petroleiras. A gente está vendo agora com essa crise, enfim, quer dizer, a absurda invasão que a Rússia fez na Ucrânia, né? O preço do petróleo voltando a crescer de novo, se falando em voltar a usar carvão. Quer dizer, essa transição energética, infelizmente, ainda vai durar. E nós temos aqui no litoral fluminense o pré-sal com um custo de extração extremamente baixo, 4 dólares, 5 dólares o barril, quer dizer, parecido com o da Arábia Saudita. E é uma riqueza que a gente tem que continuar explorando e tentar também
atrair mais atividades econômicas vinculadas a esse complexo, né? Uma outra coisa muito importante que a gente tem aqui é a área de saúde, né? Nós temos na cidade do Rio de Janeiro e no conjunto do estado, a maioria na cidade, quase 500 mil pessoas trabalhando aqui formalmente na área de saúde. Eu acho que é uma outra área importante, né? E o Rio de Janeiro, ele tem, quer dizer, é uma cidade lindíssima, né? Uma referência internacional. A gente tem, por exemplo, a gente falar, quer dizer, qual é a praia mais conhecida, quer dizer, no Brasil? É Copacabana. Sem né? dúvida. A cidade de Janeiro, conhecida internacionalmente, quando você viaja para o exterior, pela nossa história de capitalidade, que a gente falou no programa passado, né, um dos motivos. Quando a gente viaja para o exterior e fala que é brasileiro, ou vão falar da cidade de Janeiro, ou vão falar de algum jogador de futebol, né? Dificilmente falam de São Paulo. Então, essa história de capitalidade do Rio, quer dizer, além de, por exemplo, áreas que a gente pode explorar mais, inclusive do ponto de vista econômico, né? Como a área vinculada ao petróleo, como a área vinculada à indústria e serviços de saúde, nós temos também um bloco de atividades que tem uma potencialidade muito grande, seja pelas belezas naturais do Rio, seja por toda a história do Estado, né? E seja também por essa história de capitalidade. Então, a área de turismo, a área de esportes, a área de entretenimento, a área de cultura, cinema e vídeo, telecomunicações, né, informática, são blocos de atividade do setor serviços que são também muito importantes, têm muita potencialidade aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que, por exemplo, a gente teve as Olimpíadas, teve a Copa do Mundo, teve o Encontro da Juventude Mundial Católica aqui, né? Quer dizer, fomos constituídos uma série de equipamentos, quer dizer, tentar explorar isso melhor, transformar o Rio capital de esporte da América Latina. Eu acho que não faltam potencialidades, quer dizer, na cidade do Rio de Janeiro, o que falta é a gente procurar estar explorando melhor essas potencialidades e para estar gerando um círculo vicioso para a cidade, para o conjunto do Estado. Falando agora sobre a economia, como é que está a economia da cidade, na sua opinião, com o arrefecimento da pandemia, aumento da cobertura vacinal e a reabertura das atividades econômicas? Sim, vamos lá. Quer dizer, infelizmente, quer dizer, a economia brasileira e a da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, ela voltou a crescer, né? E a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que ainda está crescendo abaixo da média nacional. Sim. Né? Então ainda continua aí o desafio de tentar olhar essas potencialidades, ver como é que se gera a coordenação de políticas para colocar a cidade e o Estado num círculo virtuoso. Se a gente olhar, por exemplo, agora, entre janeiro de 2021, né, e março de 2022, quer dizer, a partir de 2021, as atividades econômicas começaram a ser reabertas, e foram reabertas a partir do arrefecimento da pandemia, né? E a gente vê que, por exemplo, quer dizer, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem a criação entre janeiro de 2021 e março de 2022 de mais de 100 mil empregos, 103 mil empregos com carteira assinada foram gerados, um crescimento de 6,3%, mas ainda menor do que o brasileiro. No Brasil foram criados 3.376.000 empregos, né? 8,9% de crescimento, bem maior do que 6,3% foi o caso da cidade de Janeiro. Entre as capitais, Nívia, ainda tem 24 capitais que crescem mais do que a cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que para colocar no círculo virtuoso ainda falta coisa, e aí a gente, no correio desse programa, a gente ainda vai estar discutindo isso. E sobre as desigualdades territoriais, Mauro? Eu acho, quer dizer, vamos lá, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir, né, sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? Uma delas é que a gente tem uma desigualdade territorial muito grande. Quer dizer, se a gente olha, vamos brincar um pouquinho, Moreira do Leblon, né? O Principado do Leblon, a qualidade de vida do Leblon, se a gente olha a Pavuna, né? A gente vai ver que, enfim, se a gente olha a Barra da Tijuca, e a gente olha Pavuna, ou olha Santa Cruz, né? Ou olha a Cidade de Deus, a gente vê uma desigualdade brutal, absurda, e a gente precisa estar trabalhando e vendo como a gente diminui essa desigualdade. Tem uma frase que eu gosto muito, já falei em outro programa: quanto mais desigual a cidade, mais violenta; quanto mais igualitária, mais inovadora. Então, o desafio também da segurança pública passa muito por essa diminuição dessa desigualdade territorial. Mas, Nívia, tem uma coisa muito importante. Geralmente, quando as pessoas falam em desigualdade territoriais, elas falam, na verdade, em favela ou não favela, né? Eu acho que, na verdade, essa desigualdade ela é muito mais centro-periferia, né, do que favela ou não favela. Sim. É claro que, se a gente olhar o Leblon e a Rocinha, tem uma
uma desigualdade muito grande. Mas o Instituto Pereira Passos, que é um órgão que se dedica à pesquisa, levantamento sobre a cidade do Rio de Janeiro, já tive a alegria de ter sido 4 anos presidente do Instituto Pereira Passos, né? Ele mostra o seguinte, ele tem um índice chamado Índice de Desenvolvimento Social. E aí, curiosamente, quando a gente olha os piores índices de desenvolvimento social da cidade de Janeiro, nenhum deles está nas favelas da Zona Sul do Rio. Isso tem problemas que tem que melhorar muito. Mas os piores indicadores sociais estão todos na zona suburbana ou na chamada área de planejamento 5 da cidade de Janeiro, que é Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Realengo e Guaratiba. Então, eu acho que, para nós discutirmos a desigualdade, né, na cidade do Rio de Janeiro, a desigualdade territorial, eu acho que um recorte melhor não é favela não favela, como acho que se faz normalmente, mas sim pensar isso do ponto de vista de centro-periferia e tentar olhar como a gente pode ter mais investimento. Nós temos, na verdade, 2 cidades no Rio de Janeiro. Né? Uma cidade mais de classe média alta, que é a Zona Sul, Grande Tijuca e Barra da Tijuca, e todas as demais regiões onde mora a grande maioria da população carioca, principalmente a chamada zona suburbana e essas regiões que eu falei, Santa Cruz. Então, eu acho que a gente podia, uma das discussões que a gente precisa fazer é como é de fato essa desigualdade territorial. É favela ou não favela ou é mais centro-periferia? Pois é, fica aí a pergunta, né? Mauro, falando agora sobre as suas publicações, você tem esse livro, vamos mostrar aqui, Rio Nacional, Rio Local, Mitos e Visões da Crise Carioca e Fluminense. Mauro, o que você gostaria de falar sobre os mitos, sobre esses mitos? Vamos lá, quer dizer, falar dos mitos tem toda a relação com o nome do programa, que se chama Não É Bem Assim, que é exatamente para provocar, quer dizer, pontos que a gente acredita que estejam mal iluminados, quer dizer, que a gente precisa melhorar a visão para estar definindo estratégias para a população carioca ter o dinamismo e a vida que ela merece. Esse livro foi fruto da minha tese de doutorado, fazer uma propaganda dele, ele pode ser, foi editado pela editora Senac e ele pode ser obtido, por exemplo, na livraria do Instituto Pereira Passos, que fica ali em Laranjeiras, na rua Galo Coutinho, além de você poder ser obtido também, está em várias bibliotecas de universidades. Enfim, eu acho que pode ser uma contribuição interessante para o debate. Vamos falar um pouquinho dos mitos, né? Exatamente por a gente ter pouca reflexão, quer dizer, muitas vezes a gente tem ideias, quer dizer, equivocadas sobre a cidade do Rio de Janeiro. Uma vez eu estava conversando com jornalistas, né? E eles estavam dizendo, mas me disseram, um deputado importante disse que a maior parte dos empregos na cidade de Janeiro são de funcionários públicos. Na verdade, Nívia, se a gente olhar os dados do Ministério do Trabalho e Previdência, a gente vai ver que cerca de 80% dos empregos, na verdade, os empregos públicos, chamando emprego público municipal, estadual e federal, a gente vai ver que, na verdade, os empregos públicos significam só 20% total. Ou seja, se a gente somar todos os empregos que tem a Prefeitura do Rio, Governo do Estado, a LERJ, né, Governo Federal no Rio, Hospital de Bom Sucesso, Hospital de Laranjeiras, tá certo? Isso é 20%. 80% do emprego na cidade do Rio de Janeiro é seletista, não é emprego, serviço jurídico único. Se fala muito na informalidade, quer dizer, no Rio de Janeiro, né, na cidade, no Estado. De fato, ela não é pequena, principalmente a partir da crise. Se instaura a partir de 1970 e que se amplifica a partir de 2015, com todo o problema que teve na Petrobras, enfim, todo o processo da Lava Jato, o fim das Olimpíadas, dos mega-eventos. Então, a gente tem uma crise muito pesada e amplia até a informalidade, mas, de qualquer jeito, é menor do que muita gente pensa. Quer dizer, a informalidade na cidade do Rio de Janeiro, no Estado, é menor, por exemplo, que a média brasileira, bem menor. Então, eu acho que talvez isso é um outro fato. Tem um fato muito curioso, viu, Nívia? Por exemplo, tem uma questão, quer dizer, se a gente for pensar, qual seria a cidade do Rio de Janeiro que tem mais gente trabalhando em agropecuária? Você saberia dizer, Nívia? Eu tenho uma colinha aqui já, porque eu já sei, mas eu prefiro que você fale. Vamos lá. Na verdade, a cidade, pelo censo de 2010, a gente está aguardando ansiosamente aí o censo do IBGE de 2022, foi atrasado. Enfim, muitas coisas do país estão muito complicadas, uma delas foi a não realização do censo 2020, foi um absurdo, mas esse ano está sendo realizado, esperamos que saia bem feito como todos os anteriores, mas o último censo de 2010 mostra que, na verdade, a cidade, entre os 92 cidades, municípios que tem no Estado de Janeiro, a que tem mais gente trabalhando na agropecuária é a cidade do Rio de Janeiro.
Quer dizer, tem mais de 10 mil empregos, enquanto Campos, que tem uma cana decadente, está com em torno de 9 mil empregos. Então, a cidade do Rio de Janeiro, né, tem muita... Quer dizer, não é que tenha muita agricultura aqui, o resto é que não tem quase nada. Então, essa é uma outra coisa importante, que a gente quase não tem agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, tem que ampliar, e o maior número de pessoas trabalhando em agropecuária é na cidade do Rio de Janeiro. Outra coisa, quer dizer, um outro equívoco, quer dizer, nos debates, é sobre a importância que hoje o turismo já tem na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Como a gente estava falando antes, é uma cidade que tem potencialidade turística, mas a gente ainda tem um turismo muito pequeno na cidade de Janeiro. Né? Pequeno? Pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Se a gente olhar, por exemplo, se fala muito que a Prefeitura do Rio ganha muito dinheiro no meio do Carnaval, ou com o evento do Carnaval. Réveillon. Mas especificamente o Carnaval. Uhum. Tá? Se a gente olhar o ISS, que é o principal imposto da cidade do Rio de Janeiro, do ponto de vista da atividade econômica, né? No mês do Carnaval, ele é menor do que a média dos demais meses do ano. Por quê? Porque chega muita gente no Carnaval na cidade de Janeiro, mas sai muita gente. Muitas atividades do setor serviços, no meio do Carnaval, uma semana, ou quase uma semana, elas estão fechadas, então não fatura. Né? É uma cidade de 6 milhões e meio de habitantes, né, do grande porte, não dá para viver só do Carnaval, que é importante, pode crescer muito, mas ainda é muito pequeno. Quer dizer, se falava muito, teve todo um debate sobre as escolas de samba, se deveria ter subsídio ou não, teve esse debate muito grande recentemente. Aqui um dos argumentos é que a cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura, geraria muito recurso com o Carnaval. Na verdade, o Carnaval é absolutamente fundamental, a cultura da cidade, bota a cidade no mundo inteiro, mas a receita da prefeitura no mês do Carnaval, que são dados por impressão às pessoas, é menor do que na média dos demais meses dos anos. E o número de empregos também em hotéis e pousadas na cidade de Janeiro é pequeno, é menor do que o senso comum. Né? Se nós olharmos ali, por exemplo, 2016, que é o ano das Olimpíadas, a gente tinha em torno de 22 mil empregos em hotéis e pousadas, né, diretos, formais. Né? Isso é 1% do total de emprego da cidade de Janeiro. Tá? Hoje, com a pandemia, está em 14 mil. Uhum. Então, a gente precisa muito estar procurando ver como articula e como dinamiza o turismo articulado a outras atividades econômicas que eu já falei aqui nesse bloco, vinculado ao entretenimento, esporte, né? Aí também todo o turismo de negócio, convenções. Então, a gente tem muito dever de casa para fazer para crescer o turismo, além de outras atividades econômicas. Mas esse é outro ponto, quer dizer, hoje a dimensão, quer dizer, do turismo da cidade do Rio de Janeiro é bem menor do que pensa o senso comum. Então, a gente vê que tem, eu acho que muita coisa que a gente precisa estar conhecendo melhor, está discutindo mais, como, por exemplo, como é que é a desigualdade na cidade, sendo periferia, favela na favela, a cidade, o estado, qual é de fato o nível de formalidade, qual é de fato o peso do emprego público. A cidade de Janeiro é só uma cidade burocrática, né? Eu acredito que não. Né? Como a gente viu aqui, 80% dos empregos são empregos seletistas, não são serviço jurídico único. Né? Então, acho que a gente precisa avançar na reflexão para a gente poder tirar a cidade e o estado do círculo vicioso e colocar num círculo virtuoso. E para isso, o que precisa? O que é preciso, de fato, para a gente consolidar esse círculo virtuoso no estado e na cidade? Vamos lá. Tem um autor chamado Albert Hirschman, economista, né? Tem falado até agora ultimamente mais de economistas, que são cientistas sociais, na verdade. O Hirschman é um economista maravilhoso, ele vai dizer o seguinte: Nívia, que não dá para dizer o que gera desenvolvimento. O que gera desenvolvimento é sempre uma conjunção de fatores e o mais difícil é começar. Ou seja, nunca é uma coisa só. Então, por exemplo, nós temos uma educação já universalizada, mas que precisa melhorar. E também, na verdade, para a gente melhorar a educação mais do que ela já está, precisa diminuir a desigualdade. Sim. Porque o ambiente familiar, o que a criança come, os estímulos culturais que ela tem. Então, a educação precisa também diminuir a desigualdade. Mas precisa melhorar a educação? Sim. Mas nós já temos, por exemplo, aqui muitas universidades, tem uma parte educacional bacana que pode ser muito mais potencializada. Então, eu acho o seguinte: a gente precisa olhar sistemicamente a cidade. Quais são as potencialidades delas? Quais são os sistemas produtivos que a gente deve procurar estimular mais? Aí é muito interessante, a gente fez uma nota técnica sobre o complexo produtivo do petróleo e gás, que mostra que só 25% dos fornecedores da Petrobras estão na cidade ou no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, uma riqueza que vaza.
né? Quer dizer, o que acontece? Na verdade, a gente extrai o petróleo aqui no litoral fluminense, não pode cobrar o ICMS, porque no caso do petróleo, o ICMS é sempre cobrado onde produz a riqueza. No caso do petróleo, na origem, né? No caso do petróleo, é no destino, onde é consumido. Então, o petróleo está aqui no litoral fluminense, está aqui em frente à cidade do Rio de Janeiro, né? Mas o que acontece? Extrai o petróleo, uma commodity, mas 75% dos fornecedores estão fora da cidade do estado do Rio de Janeiro ou em outros estados, e a maioria no exterior. Então, a gente precisa ter uma política, a Petrobras precisa ter uma política. A Petrobras foi construída com dinheiro da população brasileira, deve dar lucro aos acionistas, mas a Petrobras é uma empresa estatal que precisa estar pensando no desenvolvimento do Brasil e precisa ter uma ampliação de relação maior com a cidade do estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma estratégia de parceria com a Petrobras e a empresa Petróleo para ver como é que dinamiza mais esse complexo aqui na cidade do estado de Janeiro para gerar mais emprego, para estar gerando dinamismo econômico. Nós estamos agora terminando a nota técnica sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Como eu já tinha dito no início dessa nossa conversa hoje, dessa nossa entrevista hoje, quase 500 mil pessoas trabalham aqui, né? Hoje, atualmente, a gente importa cerca de 26 bilhões de dólares de coisas relacionadas à saúde. Medicamentos, material de consumo, respirador, luva, né? Tudo isso uma boa parte disso pode ser produzido no Brasil. Tem uma proposta da Fiocruz, liderada pelo economista Carlos Gadelha, que diz o seguinte: nós somos o maior sistema de compras públicas em saúde do mundo, porque os outros países que têm saúde universal, têm coisa equivalente ao sistema único de saúde, têm uma população muito menor, como a da Inglaterra. Então, a gente usar esse poder de compra e dizer o seguinte: olha, agora a gente não vai fazer mais a licitação, e quem oferecer, independente de estar produzindo aqui, na China, na Índia, onde for, e tiver o menor preço, qualidade, o governo brasileiro vai comprar. A gente pode passar a dizer o seguinte: eu vou fazer uma licitação e para quem vier produzir no Brasil, e eu vou comprar durante uns 5 anos, 10 anos. Então, atrair para dentro do Brasil toda uma gama de bens e serviços que a gente compra para a área de saúde. Sim. Na pandemia, a gente viu como é complicado ficar dependendo de importação. Porque na hora da crise, né, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Né? Então, é primeiro eu, depois, né, um cara que está fora do meu país. Né? Então, a gente precisa, quer dizer, por vários motivos, por causa do problema de segurança quando tem crise sanitária, né? Para ampliar emprego aqui dentro e gerar imposto também. Sim. Né? Para quando o real se desvaloriza, vamos ficar mais caro comprar os equipamentos, medicamentos, material de consumo para o SUS. O governo brasileiro, como propõe a Fiocruz e o economista Carlos Gadelha, a gente precisa substituir importações, a gente precisa ver o que a gente pode, o máximo possível, passar a produzir no Brasil, gerar tecnologia no Brasil. Temos aqui Fiocruz, o FRJ, o UF, uma série de instituições científicas, Instituto Vital Brasil, todo esse núcleo, fazer com que o governo brasileiro passe a ter uma política de passar a usar mais a área de saúde também como atividade econômica. Sim. E atraindo produção para o Brasil, dependendo menos do estrangeiro, e o Rio pode ter um espaço importante nisso. Eu ainda diria o seguinte: se hoje o nosso turismo é menor do que se pensa, ele tem uma enorme potencialidade. Nívia, quando a gente pensa em atividades econômicas, a gente pode dividir elas entre indutoras e induzidas. Como é que é isso? Indutoras e induzidas. Como é que é isso? Por exemplo, um cabeleireiro no Flamengo, onde eu moro, né? Depende da renda que já tem no Flamengo. Sim. Né? Mas, por exemplo, se tem uma empresa de informática ou de games que vai estar vendendo para o mundo inteiro, instalado no Flamengo, vai atrair renda para a cidade do Rio de Janeiro. Sim. Então, indutora é aquele tipo de atividade que gera renda nova. Então, por exemplo, atividades industriais normalmente são indutoras, porque você não instala a indústria num lugar, tá certo, para atender só a economia dali. Então, vai estar gerando renda nova. Se eu pego coisa que eu compro em outras regiões do país ou no exterior, vinculadas ao complexo petróleo e gás, e uma parte disso vem para o Rio de Janeiro, é renda nova que está sendo gerada aqui. No setor serviços, tem muitas atividades indutoras. Vamos falar de um bloco. Esse bloco é turismo, entretenimento, esporte, cultura e mídia. Né? Nós temos aqui a TV Globo, nós temos aqui a Record, tá certo? A TV Brasil está aqui, né? Toda uma área cultural importante está aqui, toda a potencialidade de turismo que a gente tem na cidade, no estado. Por exemplo, tem uma proposta para a gente faturar mais com o carnaval, que tanta gente
trabalha com isso, tanta gente vive disso, por que a gente não fazer uma feira do carnaval em julho? São as férias da Europa. 900 cidades no mundo, Nívia, tem carnaval, né? Então, por que a gente faz uma feira do carnaval? Quer dizer, tentar um calendário turístico mais o ano inteiro, né? Toda essa parte. Eu costumo andar no aterro do Flamengo de manhã, aquilo ali virou uma academia de esportes a céu aberto. A gente precisa despoluir finalmente a Baía de Guanabara. Certeza. O aterro pode ser um centro parque com praia, imagina, né? Então, tudo isso é coisa que a gente precisa olhar também. Ou seja, os nossos sistemas produtivos, um vinculado ao petróleo, como se pode gerar mais dinamismo para a cidade e o Estado, a área de saúde também, como é que a gente pode... O Brasil pode ter essa política de atrair atividades produtivas vinculadas a isso. E o que o Rio de Janeiro pode entrar nisso? E essas atividades de serviço que o Rio, por essa história de capitalidade, centro cultural, beleza natural, está dentro do Estado que tem praia, tem montanha, tem história, né? Como é que a gente pode também dinamizar essa atividade? Turismo, que está em torno de um conjunto que umas têm sinergias com a outra. Turismo com esporte, tem sinergia, esporte pode ser a capital de esporte da América Latina, a parte de mídia, parte de cultura, a parte de entretenimento. Então é isso, procurar olhar as atividades indutoras que aqui tem potencialidade. E, além disso, precisamos reestruturar o nosso setor público. Nós temos uma máquina pública no Estado muito desestruturada, que a gente precisa fazer concurso público, precisa estruturar, isso é absolutamente fundamental. Os nossos indicadores são muito ruins, os indicadores das prefeituras são muito ruins, e a Prefeitura da Cidade de Janeiro tem uma estrutura pública um pouco melhor, mas também já está ficando envelhecida. Precisa fazer concurso público, ou seja, nessa estratégia para colocar a cidade e o Estado no circo virtuoso, com certeza o setor público tem um papel fundamental, um papel de coordenação, não basta só não atrapalhar. Eu acho que precisa estar liderando esse processo, a sociedade definir um projeto, o setor público liderando junto com setores empresariais, sindicatos de trabalhadores, e olhando isso, quais são de fato, o que precisa o setor público para funcionar bem, como é que a gente pode estar resolvendo, por exemplo, a questão da violência, sem estar matando gente toda hora, ter mais inteligência, ter mais igualdade, como é que a gente chega a mais emprego nessa cidade que perdeu tantos empregos, né, de 2015 para cá, ou seja, estruturar o setor público e pensar os sistemas produtivos com maior potencialidade. Isso é possível, vamos fazer isso, vamos discutir também isso agora, tem eleição aí para governador, né, deputados estaduais, aqui na LERJ, vai renovar. Vamos pensar qual é isso. Como estrutura o setor público e como é que dinamiza os sistemas produtivos com maior potencialidade aqui. Pensar sistemicamente, pensar com planejamento, pensar de forma integrada. Tá certo, Mauro. Mais uma vez, muito obrigada. Vamos lá, continuar discutindo o nosso Rio de Janeiro, uma alegria essa oportunidade que a LERJ está dando, né? Tendo criado a assessoria fiscal e dando essa oportunidade à assessoria fiscal de estar estudando o nosso estado do Rio de Janeiro e estar procurando socializar esse conhecimento com todos os cariocas fluminenses para a gente colocar a cidade e o estado num círculo virtuoso. Semana que vem tem mais. Tem mais. Você que está assistindo a gente, está gostando do nosso conteúdo? Siga a LERJ nas redes sociais. Até semana que vem.